encontramos o maior sistema de defesa com baluartes do mundo e, recorrendo a uma metáfora, podemos dizer que é uma cidade à prova de bala ou a tiro de canhão. Na ficção científica seria a base da Guerra das Estrelas. Elvas é uma cidade de quartel, não é apenas um quartel, é uma cidade. Então toda a logística está planeada para militares e civis. Toda a paisagem urbana é marcada por fortalezas e muralhas. Como refere Margarida Ribeiro, conhecedora da história da cidade e guia em Elvas, todas as perspectivas revelam estruturas bélicas e a arte de fazer a guerra. A arte exclusivamente ornamental que vemos, por exemplo, nas portas de acesso à fortaleza, como também na arquitetura de fortes e fortins. Não é desse modo estranho que o conjunto fortificado de Elvas tenha sido classificado como Património da Humanidade em 2012. O ponto de partida é o castelo e depois alarga-se por um perímetro de cerca de 10 km e 7 baluartes. Esta expansão é também uma janela na história que vai de castros da época do ferro, vestígios romanos e a presença islâmica que construiu o castelo e uma segunda cintura de muralhas no século XII. Após a Reconquista, o Reino de Portugal edifica nova muralha no século XIV, que de certa forma configura o centro histórico e o perímetro da cidade. Praticamente o perímetro com alterações posteriores. Porquê? Porque há uma evolução da pirobalística dos canhões e essas muralhas medievais não estavam preparados para isso. São altas, guias e ocas e precisamos de muralhas à prova de bomba. E então são muralhas mais baixas, com planos inclinados e esse sistema abaluartado, esse formato de estrela que vulgarmente dizemos, é o que se vai adoçar a partir de 1641 à cidade. Com o surgimento da artilharia, surgem também as construções abaluartadas não só na cidade, mas também em pontos altos próximos da área urbana, para evitar ataques com canhões. É nesta altura, a partir do século XVII, e com o conhecimento de um engenheiro holandês, que se inicia a construção do maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. Surge então a Fortaleza de Santa Luzia e o esplendoroso Forte da Graça. Sim, é uma fortaleza barroca, então há um aparato. Um aparato primeiro porque as portas são magníficas, mas isso acontece em qualquer fortaleza abaluartada. O investimento decorativo está na porta. Depois porque está coroado com uma fabulosa casa do governador e que é uma excentricidade. Dizem que só existem 3 casas do governador no mundo. 2 estão em Elvas e uma exportada pelo conde de Lippe está em Wilhelmstein, uma fortaleza que fica perto de Hannover. O conjunto com a casa do governador é de facto surpreendente, em particular quando subimos ao terraço e vemos a dimensão da fortaleza e a sua forma de estrela perfeita. A vista em detalhe a esta obra-prima da arquitetura militar fica para outra oportunidade, como também do fascinante aqueduto da Amoreira. Regressemos ao ponto de partida, à torre de homenagem do castelo, que tem também uma excelente vista para o Alentejo e a Extremadura espanhola. O acesso ao castelo é feito por caminhos estreitos ou por portas defensivas. Temos ainda outras estruturas militares, como por exemplo os 3 fortins que chegaram aos dias de hoje. Um infelizmente desapareceu, mas os outros 3 estão lá. Os fortins desenhados por Wellington estão lá a fazer a defesa desses pequenos outeiros onde a artilharia inimiga se podia posicionar. Então nasce o fortim de São Pedro, o de São Mamed, o de São Francisco, que foi destruído pela ampliação do cemitério, e o de São Domingos, também conhecido pela Piedade. Todas estas estruturas militares têm as marcas de conflitos quase permanentes com os espanhóis. Badajoz está a 8 km e com as invasões francesas. Por outro lado, o investimento permanente em estruturas defensivas ajudam a perceber a importância estratégica de Elvas, que por isso também é conhecida como a chave do reino. Porque esta é a chave da grande porta de entrada, da entrada fácil no território português. Estamos quase que em linha reta entre Madrid e Lisboa. Se alguém quisesse atacar, este era o caminho mais fácil. Até porque nós não temos depois no terreno grandes impedimentos orográficos, nem grandes rios, nem grandes cadeias de montanha. Então temos aqui o caminho ideal para um exército atacar. Daí a importância que Elvas tem em fechar muito bem esta porta, a chave do reino. A chave que antes trancava as portas do reino é hoje uma das mais bonitas e interessantes portas de entrada em Portugal. Além do património militar, destaca-se ainda o conjunto de igrejas, as ruas estreitas de judiaria, fontes ornamentadas e, por último, mas não menos importante, a gastronomia e o comércio que cativam em particular no Oeste dos Hermanos.